Atenção, atenção, Cereto News chegando, faça chuva ou faça sol, na chuva, na rua, na fazenda ou na estrada, falamos aqui notícias do Corinthians para você, desejando, é claro, que você tenha um excelente ano novo, um excelente final de ano, e mesmo com chuva, né, mesmo dentro do carro a gente traz informações para você. E nesse momento, é bom saber o seguinte, antes eu quero pedir para você deixar o seu like, tá? Deixa o like aqui no vídeo e aqui embaixo do vídeo e faça a sua inscrição no canal do Cereto, porque você não paga nada, aperte o botão vermelho para deixar a sua inscrição, para fazer a sua inscrição, muita gente nova chegando no canal do Cereto. É muito bacana o carinho da sua audiência, aperte o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like para fortalecer o canal. Mais um vídeo em nome de Aposta Ganha com meu QR Code, com o meu link que está na descrição desse vídeo. Você ganha R$5 para apostar no jogo que você quiser, no Aposta Ganha. E olha só, eu vou falar do time titular do Corinthians, o time titular do técnico Fernando Lázaro. O Corinthians jogou hoje contra a Ferroviária de Araraquara, mas antes eu vou falar de uma informação, e nesse momento a gente tem que tomar cuidado para saber, sobretudo agora nesse final de ano, né, na entre-safra do mercado da bola, para saber exatamente o que é notícia, o que é fato, o que é boato, o que é fake, o que é informação, o que é especulação. Mas surgiu a informação, e está todo mundo perguntando, do Diego Valois. Diego Valois, quem é este atacante? É ponta-direita colombiano, Diego Valois. E apesar de ser colombiano, ele joga no futebol da Argentina, no Talleres da Argentina. Ponta-direita, tem 26 anos. Bom, o Vasco tentou a contratação do Valois, mas disse recentemente que desistiu do negócio. Por quê? Porque ofereceu 5 milhões de dólares para o time argentino, né, mais de 5 vezes 5, 25, mais de quase 30 milhões de reais para o time argentino. E o time argentino, o Talleres, teria pedido 8 milhões de dólares para negociar o jogador. 8 milhões de dólares, muito dinheiro para negociar o jogador, mesmo assim por 70% dos direitos econômicos. E o Vasco está dizendo que desistiu da negociação por causa dos altos valores do Valois, né? E aí não fazendo nenhum tipo de trocadilho, mas o Talleres está pedindo muita grana para negociar o atacante colombiano, e também disse o Vasco que este jogador estaria indo para outro time brasileiro, né? Mas não quis dizer para onde. Mas estaria indo para outro time brasileiro. É a informação que vem do Vasco da Gama. Aliás, gente, não sei se vocês viram, mas o Vasco da Gama que acertou a negociação do Robson Bambu. Além do Piton, o Robson Bambu também está indo para o Vasco da Gama. Notícias do final do ano. Muito obrigado, Vasco, por essas contratações, porque Robson Bambu e Piton não farão a menor falta. Bom, aí surgiu a especulação de que esse outro time brasileiro pode ser o Corinthians. O Corinthians está precisando de um ponta-direita, principalmente porque essa notícia teria surgido na Colômbia. Algumas pessoas me ligaram para saber se é verdade ou não. Bom, o Marcelo Braga, que é repórter do GE. Globo, ele conversou com a direção do Corinthians e a direção do Corinthians disse que não se interessa nesse momento pelo Valois, Diego Valois. É o que se tem no momento. Se é verdade ou se não é verdade, se daqui a pouco essa informação ela se transforma em verdade, a gente não sabe, porque normalmente quando se tem uma negociação, todo mundo faz jogo, faz sigilo, né? Faz silêncio absoluto, ninguém conta para ninguém quando se está numa negociação. Sobretudo para não valorizar o passe do jogador. Se o Corinthians diz que tem interesse no jogador, o passe do jogador, né, o valor é claro que não existe mais o passe, eu estou dizendo que é uma maneira de se dizer no futebol, mas o valor dos direitos econômicos do jogador já dispara. Se o interesse do Vasco já faz com que o Talleres peça 8 milhões de reais na contratação do jogador,
8 milhões de dólares, né? 8 milhões de dólares na contratação do jogador. Você imagina se o Corinthians disser que tem interesse no jogador, aí vai disparar de vez. Eu acho estranho isso, porque, primeiro, seria mais um jogador estrangeiro no Corinthians e o Corinthians já completou a cota de jogadores estrangeiros, né? Tem o Balbuena, tem o Romero, tem o Bruno Mendes, quem mais que tem? O Cantillo, a não ser que negocie o Cantillo, tem gente dizendo que o Cantillo pode ser negociado, né? Já se falou, o Vitor Pereira queria negociar o Cantillo, não sei se agora o Fernando Lázaro pensa em negociar o Cantillo. Tem outros estrangeiros, o Rafael Ramos, que é lateral direito português, tem outros estrangeiros aí no Corinthians. Embora na Libertadores não tenha cota para jogadores estrangeiros. E de qualquer maneira, é um jogador que já tem 26, 27 anos, é muito dinheiro aí para o Corinthians investir. De qualquer maneira, vem essa informação. Neste momento, não dá para dizer nem que é news, né? Nem que é verdade e nem que é fake, nem que é mentira. Só dá para dizer que a direção do Corinthians diz que não tem interesse. A informação apurada pelo Marcelo Braga é que a direção do Corinthians disse que não tem interesse. Se é verdade o que a direção do Corinthians está dizendo, aí é outra história. Assim como a história do Felipe, que a gente já tem dito aqui algumas vezes, o Corinthians tem sim interesse no Felipe, principalmente porque tá perdendo 2 zagueiros aí. O Raul Gustavo vai para o Bahia, o Robert Renan para o Zenit da Ucrânia, o Balbuena tem contrato só até a metade da temporada. Então, nesse momento, o Corinthians tem o Gil, tem o Balbuena, só até a metade da temporada, tem o Bruno Mendes e quem mais que o Corinthians tem aí de zagueiro? Tem o Murilo, que é o garoto que vem da base, tem o Caetano, que está voltando. O Corinthians vai precisar contratar um zagueiro para não ficar desguarnecido nesta posição. O Felipe, que jogou no Corinthians, tem mais de 30 anos, ele tem contrato com o Atlético de Madrid até o meio do ano. Ele já poderia assinar um contrato neste momento com o Corinthians, por exemplo. Já poderia. Já disse o Felipe que gostaria de voltar para o futebol brasileiro. Vamos aguardar os acontecimentos. Eu acho que seria uma grande contratação, porque você teria zagueiros de Felipe, Balbuena, Gil, você teria zagueiros e o Bruno Mendes, aí ficaria realmente uma zaga muito importante para o time do Corinthians, uma zaga de muita qualidade. Olha, o Corinthians fez hoje o seu último treino do ano e foi um jogo-treino contra a Ferroviária de Araraquara. Aliás, a Ferroviária que agora foi... O Giuliano Bertolucci, que é um empresário ligado ao Corinthians, faz sempre negócios com o Corinthians, comprou a Ferroviária de Araraquara. O Corinthians jogou contra a Ferroviária, empatou pelo placar de 1-1, tá? O gol do Corinthians foi marcado pelo Yuri Alberto, gol de pênalti. O Corinthians já tinha feito um jogo-treino contra o Sub-20, né? O time principal do Corinthians perdeu pro time Sub-20 por 2-0. E hoje o time do Corinthians venceu, aliás, empatou com a Ferroviária pelo placar de 1-1. E o gol do Corinthians foi marcado pelo Yuri Alberto de pênalti. Mas mais importante do que o resultado é observar qual será o time titular do Fernando Lázaro. E as informações é que o Fernando Lázaro colocou em campo, é claro que depois ele fez muitas modificações, mas ele colocou em campo o seguinte time titular: o Cássio, o Fagner, o Gil, o Balbuena e o Fábio Santos. O Fausto Vera, o Maicon e o Renato Augusto. O Giuliano, o Yuri Alberto e o Roger Guedes. Vou falar de novo para você, hein? O esquema provavelmente é o 4-1-4-1, né? Ou 4-2-3-1, enfim. Mas o esquema é o seguinte, então o time titular é o seguinte: Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e o Fábio Santos. O Fausto Vera, o Maicon e também o Renato Augusto. No ataque, o Giuliano, ó, novidade, o Giuliano no ataque, o Yuri Alberto e o Roger Guedes. Então, como novidade, o Giuliano fazendo ali o falso ponta, fazendo a composição de meio de campo, porque brigam pela posição ali de ponta direita, que é uma posição carente do Corinthians, né? O Adson
Também o Romero, que foi recentemente contratado, mas desde que o Willian saiu do Corinthians, o Corinthians não tem um jogador ali para atuar na ponta direita. Por isso, a informação aí que surge desse jogador colombiano, o Diego Voyes, que poderia ser contratado pelo Corinthians, mas por enquanto esta informação não é confirmada pela direção corintiana. Achou o quê desse time do Corinthians? Você gosta desta provável escalação do Corinthians? Lembrando que ainda não tem o Paulinho, né? O Paulinho pode ser titular dessa equipe ainda, quem sabe, na sequência dos treinamentos. O Paulinho está voltando agora a treinar, o próprio Romero, que chegou agora, o Matheus Bidu, que também chegou agora, são opções do técnico Fernando Lázaro para escalar o time do Corinthians, que joga no dia 15 de janeiro contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista. É isso, rapaziada. Faça a inscrição no canal do Cereto, aperte o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like e continue fortalecendo o canal. Desejo a você um excelente final de ano, mas eu volto a qualquer momento seja na rua, na chuva, na fazenda, dentro do carro. Eu paro o carro, claro, não estou dirigindo nesse momento, né? Para o carro para trazer as informações do Corinthians para você. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.